Mas eu te digo, viver vale a pena. Para cada desafio que vencer, você tem mil motivos para crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir é construir a solução. Pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos pra seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, tentar sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Então agora vem viver em paz, tentar sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Se não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, a esse nosso domingo de Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus. Seja muito bem-vindo a esse nosso encontro de luz, hoje inaugurando o último episódio da primeira temporada, a última semana dessa primeira temporada, com muita paz e harmonia, com vocês conosco, nessa vibração de muita luz. Como a gente tem costume sempre de fazer, usaremos a audiodescrição para nos descrever, assim todos podem nos enxergar com os olhos, os ouvidos e nos sentir com os seus corações. Meu nome é Jefferson Cunha, sou jovem, homem, tenho a pele clara, os olhos castanho escuros, o cabelo escuro. Hoje visto uma camiseta verde. Ao meu fundo a gente tem uma parede, uma porta, uma estante com alguns livros, alguns colecionáveis. Eu estou sentado e falo para vocês com o meu coração cheio de felicidade. Mas eu não estou sozinho, graças a Deus eu tenho uma companheira aqui que ajuda a apresentar esse encontro. Já estamos há 10 episódios compartilhando dessa maravilha das lives Comece pelo Começo, e eu quero convidá-la. Boa noite, Carla, seja muito bem-vinda no nosso encontro. Olá, Jefferson, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, pela 10ª semana consecutiva na nossa noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E seguindo aí que o Jefferson já iniciou, eu vou fazer aqui a minha audiodescrição para que vocês possam me ver, mesmo aquelas pessoas que têm alguma dificuldade ou que não consigam enxergar. Então, eu sou Carla de Paiva, sou uma mulher, sou jovem, tenho a pele morena, tenho os cabelos pretos, lisos, longos, que hoje estão presos, um calor enorme aqui em Goiânia. Eu tenho os olhos pretos também. Eu estou usando uma camiseta branca, estou sentada e atrás de mim há uma parede lisa de cor clara. E é um prazer imenso estar com vocês aqui na noite de hoje, Jefferson. Carla,
Que alegria, né? Compartilhar com o pessoal de casa as maravilhas que têm sido as lives Comece pelo Começo. Vale a pena lembrar que durante toda a semana, de domingo a sexta-feira, nós estudamos a codificação espírita, o Pentateuco, mais a revista espírita, trazendo desde o comecinho, nas lives Comece pelo Começo, o intuito é que nós, que já estamos estudando há algum tempo, possamos reviver essa doutrina, né? Relembrar os ensinamentos, e quem está chegando agora possa tirar suas dúvidas, possa se esclarecer. Nós estudamos as obras de uma tradução, não é mesmo, Carla? Exatamente. Nós estamos aqui utilizando a tradução de Guilom Ribeiro, que vocês encontram aí gratuitamente para fazer download nos sites da FEB e da FEEGO. Então, vocês que estão estudando conosco, não têm o livro, não têm o Evangelho segundo o Espiritismo e alguma das obras básicas, e a Revista Espírita também, que está disponível para download. Vocês podem acessar ou o site da FEB ou o site da FEEGO, que vocês conseguem fazer gratuitamente o download. Mas, Jefferson, e aqueles amigos e amigas que preferem o livro físico? Ah, aquela maravilha que é pegar o livro com as mãos, sentir o cheiro das folhas, escutar o barulhinho das folhas passando, né, Carla? Que é maravilhoso. Nós temos isso, nós temos a livraria virtual da FEEG, né? Da FEEGO, quer dizer, a livraria da FEEGO, no livraria.feego.org.br, é FEEGO com 2 Es, Federação Espírita do Estado de Goiás. É só entrar, você consegue comprar as obras para chegar aí na sua casa. Então, no conforto do seu lar, com toda a segurança, né, em relação à pandemia. Então, vai o livro lacradinho para sua casa, novinho, para que você possa desfrutar da maravilha do livro físico. Agora, para quem está em Goiânia, também seguindo os protocolos de segurança, nós temos a livraria aberta, né? Então, está funcionando, você pode visitar, certo? Com todos os protocolos, então você vai em segurança, vai poder ver as obras, poder adquirir, não só as obras básicas de Revista Espírita, mas uma quantidade muito grande de obras literárias que compõem essa doutrina maravilhosa. Isso aí. E para a gente dar prosseguimento aqui, antes de chamar os nossos irmãos que estarão aqui conosco, é importante também a gente agradecer aos nossos parceiros de transmissão, né, Jefferson? É isso mesmo, nosso muito obrigado a esses parceiros que nos levam a todos os lares. Então, no Facebook, o perfil da Federação Espírita do Estado de Goiás, aqui no YouTube, canal da FEEGO, ao Rede Amigo Espírita TV, a TV Goiás Espírita, a Web Rádio Fraternidade, ao Lar de Jesus de Goiânia, a Rádio Nova Luz e também a TV CERJ, nos mandando aí, nos transmitindo para todo o globo, para que você possa nos assistir. E quem está assistindo faz o quê, Carla? Quem está assistindo, gente, inscreva-se nos canais onde vocês estão assistindo, seja aqui da FEEGO ou de algum desses parceiros que o Jefferson trouxe aí para nós. Curtam, compartilhem, deixem ali o seu like, mandem essa mensagem para vários amigos, para que a gente possa juntos estudar e levar essa mensagem a mais corações. A gente sempre fala aqui da importância de curtir e compartilhar, mas é justamente para que aqui nós estamos pelo, né, o YouTube, o Facebook, para que o sistema entenda que esse programa, que essa transmissão ela é relevante, então ele vai mostrar essa transmissão para mais pessoas, e assim nós estaremos efetivamente levando a mensagem a mais corações. É isso mesmo, assim, todos que estão assistindo, além de estudar, participam conosco, porque vocês vão comentando e o comentário vai aparecendo aqui na tela. Carla, acho que agora é hora de convidarmos nossos facilitadores da noite, que são 2. Isso aí, vamos então chamar aqui primeiramente nosso irmão, que está sempre aqui conosco aos domingos, Rafael Siqueira. Bem-vindo, meu irmão. Muito boa noite, Carla. Muito boa noite, Jefferson. Muito boa noite, queridos amigos da família Comece pelo Começo. Meus amigos, vocês não sabem a alegria que é partilhar essas noites de domingo com cada um de vocês. Nós estamos aí no nosso 10º episódio e hoje eu quero agradecer a todo mundo por nós chegarmos até aqui, o final da nossa primeira temporada. E eu quero fazer pessoalmente não, porque nós estamos aí pelas vias sociais. Mas muito boa noite, Ana Maria, muito boa noite, Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Solange Guerrar. Muito boa noite, Camila, nossa querida Camila, que esteve conosco aqui num programa, partilhando esse espaço conosco. Muito boa noite, minha querida Lili Fará,
Rô Fraga. A Rô, gente, é aqui de Niterói. Ela está dizendo que excluiu aquele nome em francês, o Plezan, para ser simplesmente a Rô. Como é bom ter você aqui conosco, viu, querida amiga? Muito boa noite, Lívia Marinho. Nós estamos te vendo nos nossos encontros. Como é bom tê-la conosco. Muito boa noite, Lili Fará, presença constante, tem enriquecido as nossas lives. Muito boa noite, Cida Carreira. Muito boa noite e obrigado, Giovanni Oliveira Lima, Elizabeth Silva. Muito boa noite, Cleidinha, que está sempre conosco também. Marcos de Carvalho. Olha quem está aí, Jefferson e Carla. Milena Cóssio, a nossa facilitadora das lives de quinta-feira. Pessoal, está ficando o máximo as lives lá do Céu e Inferno. Muito boa noite, Eliane P. dos Anjos, Cláudia Binatti, Pedro Cóssio, que nós já sabemos que é o pai da Milena, sempre muito bem-vindo na nossa live. Muito boa noite, a Olga White, Patrícia de Roios, esteve conosco na semana passada, fez uma pergunta, olha como é que eu lembro, porque vocês são importantes. Muito boa noite, Carmelita Vitória, Marília Dutra, Hélio João Marques, Maria da Graça Lopes Fontoura, Elaine Cóssio. Será que é a mãe da Milena? Porque se for, estamos com a família completa. Se não for, eu pelo menos quis fazer uma tentativa. Então, boa noite, família Cóssio. Sejam todos bem-vindos na nossa família FEEGO. Muito boa noite do Carmo Cordeiro, Joana Dark, Clécio Fagundes, Concê Maria, Antônio Carlos Oliveira, Lene Costa, Marta Latocinski, Inga, olha esse nome aqui tá difícil para eu ler, hein? Kleinumbing. Se tiver errado, depois você me corrige. Ingmigard Kleinung. Kleinung, eu acho que é Kleinung. Kleinung. Luísa Cordeiro. Pessoal, hoje eu cumprimentei todo mundo. E por quê? Porque é a nossa última live da primeira temporada e eu quis que vocês soubessem o quanto vocês são importantes. Só existe o estudo do Evangelho porque vocês estão conosco, trazendo as suas perguntas, trazendo a presença para nós refletirmos nessa obra. Eu sou Rafael Siqueira, estou na mesma alegria do primeiro encontro, já no 10º, e abrindo o coração aí para uma nova temporada. Sou um jovem de 41 anos, os cabelos já raleando, mas ainda pretos, uso óculos, os olhos igualmente são negros, estou hoje com a blusa. Sempre uma blusa diferente em cada live, mas trazendo uma frase, porque eu quero estampar no peito os propósitos de vida. O amor é o olhar de Deus. Que a gente possa continuar com esse olhar de Deus iluminando os nossos passos. Trago aqui no meu fundo uma planta, porque eu recebi um feedback na semana passada, Carla, que o fundo ao natural, trazendo a casa, fica mais espontâneo, traz mais a intimidade do lar. Então eu acolhi a sugestão e peço vocês na noite de hoje o seguinte: como estamos terminando a nossa primeira temporada, tragam suas considerações, tragam os seus feedbacks para que a gente possa nos aperfeiçoar para a segunda temporada. E eu quero trazer para a tela agora um grande amigo, Tiago Barbosa, que além de um grande amigo, é um irmão, um conhecedor dos clássicos espíritas, de Camille Flammarion, de Leon Denis, de Gabriel Delane, um estudioso espírita que vai partilhar esses momentos conosco na live de hoje. Seja bem-vindo, Tiagão. Boa noite, meu amigo, boa noite, amigos, amigas, a Carla, o Jefferson e todos aqueles que nos acompanham pela TV FEEGO, esta casa tão querida. Afinal de contas, estou aqui no Rio, mas continuo goiano. Não é? Então, dizer da nossa alegria e também desse relevante trabalho que a FEEGO tem feito de estudar as obras espíritas do nosso querido mestre leonês Allan Kardec, né? Obra inaugural que rasgou os véus entre o mundo invisível, né? O mundo da imortalidade e o nosso mundo. Então, é uma experiência extremamente relevante e também gratificante. Fico muito feliz por poder, de alguma forma, mesmo que tímida, colaborar. Sim. Bom, meu nome é Tiago Barbosa, eu sou do sexo masculino, uso óculos, meus olhos são escuros, estou usando uma boina cinza, porque os cabelos estão bem mais tímidos do que do Rafael, uma camisa de tom, eu acredito que vermelho, e
atrás tem uma estante com livros e o nosso coração está repleto de alegria e felicidade. Que ótimo, Thiago. Na hora que eu ia falar assim, audiodescrição, ele já falou assim, não, vamos lá. E que estante invejável, não é mesmo, Carlos? Olha a quantidade de livros, né, que o nosso amigo Thiago tem, né, atrás. Para nós, né, que gostamos de livro, é maravilhoso. Com certeza. Vamos estudar cada uma dessas obras. Na hora que terminar as lives começam pelo mês, a gente começa estudando uma por uma. Aí a gente Vocês fica podem aqui ter até... certeza que não é só enfeite não, tá, gente? Ele leu todos aqueles livros ali. Muito bom. Bom, meus amigos, mas nós estamos aqui reunidos antes da gente dar início, né, a nossa live propriamente, né? Vou passar a pedir então para o nosso irmão Rafael fazer a nossa prece de abertura, por favor. Com certeza. Eu quero dar boas-vindas a Valdirene Bliss, que está nos assistindo de Fort Washington, Maryland, lá nos Estados Unidos. E ela está escrevendo assim, um beijão no coração para todos. Que você e os amigos de outras terras, as terras americanas, recebam esse beijão, porque nós estamos unidos num universo que é o universo de Deus. E quero dar boas-vindas ao professor Tarsiro Rangel, porque quando você se adoentou, professor Tarsiro, nós nos adoentamos juntos. Quando você se recuperou, nós nos recuperamos juntos. Porque eu costumo dizer que nós temos Jesus como mestre maior, Allan Kardec como codificador e o nosso mestre encarnado. Mas os bons espíritos costumam mandar outros mestres para que sejam cicerones da nossa caminhada. E com certeza você é um cicerone de todos nós. Você abrilhantou as nossas lives do Comece pelo Começo com a sua presença, com as suas contribuições, com as suas perguntas que nos permitem estar hoje aqui alegres para fechar os nossos olhos e dizer a Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela beleza da vida. Muito obrigado pela proposta da reencarnação. Muito obrigado porque te sentimos entre nós. E porque a veneranda doutrina espírita é um farol abençoado que guia os nossos barcos no mar ainda trôpego da existência. Muito obrigado pelos amigos que são a família que nós formamos pelos 4 rincões do mundo. Muito obrigado por essa proposta da FEEGO, de estudar o Espiritismo Consolador prometido por Jesus, começando pelo começo, pelas obras básicas que nos fazem refletir em Ti, Mestre amado, que se apresenta na roupagem do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno e da Gênese. Esteja conosco nesta live derradeira da primeira temporada. E propicie, ó Mestre, que possamos continuar te estudando pelas vias do Espiritismo numa segunda temporada. E que nós não nos percamos de Ti, que é a grande estrela dos nossos passos. Proteja-nos na noite de hoje, proteja todos quantos nos acompanham pelas mais diversas redes sociais. E dá-nos a Tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que maravilha de prece, não é mesmo, Carla? Pessoal que estudou, que a gente fez o combinado, né, na live de domingo passado, para estudar o capítulo, né, agora a gente vai para o comentário do nosso querido irmão Tiago Barbosa, explanando sobre o tema, e o pessoal já pode começar a colocar as perguntas no bate-papo, não é mesmo, Carla? Isso, pessoal, quem quiser, quem tiver trazido perguntas de casa, podem colocando, quem não teve tempo de estudar, não tem problema, podem aqui acompanhar ao longo da explanação, podem colocar nas suas perguntas, que nós voltaremos depois. Mas antes, Jefferson, da gente efetivamente passar a palavra, Rafael traz aí para nós alguma coisa, né, Rafael? Ó, tem surpresa! Sim. Comece pelo começo. Amai-vos e instruí-vos. Recomendo o Espírito de verdade, mostrando as balizas que devemos seguir. Representam o amor e o estudo que, em realidade, permitirão às nossas almas um constante progredir. Não há melhor forma de iluminar a consciência do que desenvolvendo o estudo constante, começando pelo começo, com afinco e paciência, pois a obra espírita é um tesouro deslumbrante. A cada dia, uma obra básica a estudar, onde não há nenhum professor, apenas aprendiz. Formou-se uma grande família de estudos a buscar, no Espiritismo, a vivência de Jesus e sua diretriz. Com Eusi e Eusita, o Livro dos Espíritos vamos estudar. Este notável livro com as respostas para a vida. Com Antônio César, no Livro dos Médiuns vamos meditar,
na comunicação entre dois mundos, com análise devida. Partimos para o Evangelho, seguindo as pegadas de Jesus. Não há homem velho que resista à sua presença e perene luz. Com a jovem Milena, o céu e o inferno veem à nossa ciência, para compreender a justiça divina e a sua providência. Com o mestre Otacílio, sob as luzes do Consolador, descobrimos que até na Gênese tudo segue o amor. E vem a Revista Espírita, a tribuna do Espiritismo, com a Cris Drux, demonstrando que nada é obra do individualismo. Hoje, facilitadores e âncoras, estamos a agradecer aos amigos que conosco vieram o Espiritismo aprender, e para que ninguém se sinta triste e desamparada, fiquem calmos, pois logo vem a segunda temporada. Tiago, a palavra é sua. Parabéns, Rafael, que bonito e sensível, né? Meus amigos, minhas amigas, que alegria a oportunidade de compartilhar o pão espiritual, que é a obra espírita, que é ainda mais significativo quando se trata do Evangelho iluminado pelas luzes do Espiritismo, né? Então, é uma alegria, de fato, estarmos juntos para refletirmos o capítulo 19 desta obra tão querida e cara aos nossos corações, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Allan Kardec, ele vai fazer uma análise do capítulo 17, na verdade, ele faz um recorte desse capítulo ali, dos itens 14 a 20, né? Esse capítulo, só para termos uma ideia, digamos que o ponto alto dele é justamente a transfiguração do Cristo. Então, Jesus, ele convida Pedro, João e Tiago a subir ao monte, ali ele ocorre aquele fenômeno belíssimo. No entanto, quando eles retornam do monte, um pai desesperado tem com Cristo um diálogo bastante significativo. Ele diz que o seu filho ele era lunático e ele sabia que o Cristo poderia curá-lo. No entanto, os seus discípulos não haviam podido curar o seu filho, e desta feita, portanto, ele recorria ao próprio Cristo, né? E o Cristo utiliza duas figuras bastante significativas, que é a figura da montanha e a figura do grão de mostarda, né? Porque ele, de certa forma, admoesta os seus discípulos que, afinal de contas, tinham muita pouca fé, porque se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para a montanha que saísse daqui, fosse para acolá, e ela obedeceria, não é? E é muito interessante a forma como Cristo elabora esta reflexão em torno da fé, porque, principalmente na Torá, e nós temos alguns rabinos bastante competentes que comentam sobre a Torá, vão dizer que a montanha ela tem um significado de estabilidade, como alguma coisa que seria irremovível. No entanto, Jesus diz, né, claro que tem um significado muito próprio isso, não exatamente geológico, né, digamos que não nos é possível dizer para uma montanha que saia daqui para lá, não é esse exatamente o sentido, mas é o sentido que as coisas mais difíceis, se tivermos fé, e não uma fé extraordinária, como o próprio Cristo vai nos dizer, é possível, portanto, remover esses problemas e essas dificuldades, né? E a partir disso, Allan Kardec vai construir uma análise que nós podemos dizer que ela é bastante original, esta análise de Allan Kardec. Nós podemos dizer que é uma análise sobre a fé iluminista, né? Allan Kardec, muito embora tenha transcendido o seu tempo, e muito, né? Ele é filho do seu tempo.
E, nesse sentido, ele já havia apontado isso no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai propor uma aliança entre a ciência e a religião, alguma coisa que poucos haviam pensado sobre tal questão, porque até então havia uma separação, não é? Desde a Idade Média, melhor dizendo, desde o final da Idade Média, com o nascimento da modernidade e com a retomada do pensamento filosófico que estava, a partir de então, de certa forma, apartado do prisma da Igreja Católica, da teologia católica, a filosofia ela se libertou. E, com isso, a ideia de razão ela tomou conta da filosofia, né? E, nesse sentido, muitos propuseram essa divisão entre ciência e religião. A religião com sua fé, com seus dogmas. E a filosofia, e a partir de então a ciência, né, que nasce da filosofia também, com Francis Bacon, com René Descartes, com seu discurso do método, vai adotar a razão e a lógica. E Allan Kardec, de maneira extraordinária, ele vai propor, no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma aliança entre essas duas grandes áreas do conhecimento, a ciência e a religião. E nesse capítulo, ainda mais original e fantástico, ele propõe uma fé racional, né? E ele vai fazer, então, análise daquilo que seria esta fé, né? Não só uma fé dentro de uma perspectiva religiosa, né? Religiosa no sentido de uma fé, não a religião tal qual o Espiritismo entende, né? Não que, veja, nós não estamos querendo dizer com isso que o Espiritismo e a religião espírita é melhor que qualquer outra, não é isso. Mas que há as suas nuances, digamos assim, né? As suas características, enfim. Mas Allan Kardec, portanto, ele vai dizer que a fé ela pode ser humana, e dentro desta fé humana, a fé, digamos, em si mesmo, que Allan Kardec, de cara, ali no versículo, no item 2, ele vai dizer que, digamos, a fé em si mesmo não é exatamente o que ele vai analisar, porque ele está interessado na fé que tem uma característica eminentemente moral, não é? E aí, ele vai, no item 3, dizer que a fé, na sua acepção moral, é ela que remove as montanhas da dificuldade. Nesse sentido, há uma fé, claro, ela em si mesma, mas aliando a uma determinada virtude, que é a humildade, ela ganha um contorno muito mais potente, porque quando se alia, vai dizer Allan Kardec, que a fé com a humildade, de cara nós temos aí uma nova visão que não tem como fugir de Deus. Deus sendo o nosso Pai, Pai de todos nós, o Criador, a potência das potências, a inteligência das inteligências, o amor dos amores. Ele tem uma capacidade, claro, sendo a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, muito maior de qualquer um de todos nós. E esse reconhecimento, esse gesto de humildade, faz com que o ser, vai nos dizer Leon Denis, ali na terceira parte da obra O Problema do Ser e do Destino, no capítulo A Vontade, que é o capítulo que vai abrir esta parte, ele vai encontrar um celeiro de possibilidades e de potencialidades em si. E todas essas potencialidades, não é, que estão na consciência, que é onde os espíritos superiores, respondendo a Allan Kardec, vão dizer que está a lei de Deus. Né? É como se a nossa consciência fosse um espelho em que nós nos enxergamos lá na frente, enquanto seres perfeitos. Né?
digamos, a consciência ela nos serve como um processo de projeção, né, do nosso futuro, do nosso destino, da nossa finalidade, que é a perfeição divina, no sentido de que, quando estando nessa faixa evolutiva, nós temos melhores condições de compreender Deus e agir através da sua lei. Bom, nesse sentido, aliando isso com a humildade, a nossa fé ela é ampliada. E nós podemos resolver e ter aquela potência de vida, né, que vai nos dizer um grande filósofo alemão, o Leibniz, né, essa potência de vida para resolver as questões e as dificuldades da nossa vida. A fé, portanto, ela é um elemento primordial, ela é um elemento seminal para a resolução das dificuldades e dos dramas da vida. Vejamos nós, a vida, como vai dizer Guimarães Rosa, viver é perigoso. Perigoso porque há muitas dificuldades, há muitos dramas que são naturais da vida, né? E por que disso? Porque é justamente nesse processo de resolver e de entender esses problemas que o nosso ser vai tomando cada vez mais consciência de si mesmo. E tomar consciência de si mesmo é reconhecer aquilo que há de divino em nós. Digamos assim, é aquele momento em que o filho pródigo, né, na bela parábola do Cristo, ele toma consciência da casa paterna. Ele tem saudade da casa paterna. Então, todas as vezes que, quando nós temos fé na vida, fé em nós mesmos, mas principalmente fé em Deus, nós adquirimos uma força extraordinária. Que no teatro da vida, o resultado disso tudo é entender as nuances da vida no seu sentido mais sublime, que é divino. Porque Deus, ele não nos quer o sofrimento. Ele não nos quer que, digamos, de maneira até mesmo dentro de algumas teologias que nos parecem um tanto quanto perversas, como se Deus estivesse nos torturando. Não, ao contrário. Deus, que é pleno de amor, justiça e bondade, ele nos quer felizes. No entanto, para isso, é preciso que caminhemos numa ascendente. Porque vejam vocês, se todos nós já nascêssemos perfeitos, nós teríamos aí um problema. Que problema é esse? Nós não teríamos mérito nenhum de termos alcançado esse estado de plenitude. Para isso, portanto, o Espírito ele vai caminhando de passo em passo. E nesse sentido, cada vez mais, na vida, na trajetória da vida, vai se adquirindo através da fé, através desse elemento que nos confere potência na resolução dos dramas e das dificuldades, condições para superá-las. E em superando, cada vez mais nós vamos entendendo a vida, né? Enfim, fechando isso, Allan Kardec ele vai trazer uma reflexão muito interessante, que é ali no item 6, ele vai inaugurar no item 6, aquilo que ele vai caracterizar como a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Então ele vai dizer que não raras vezes a fé religiosa ela tem um contorno, muitas das vezes, de uma certa cegueira. Por que disso? Né? Por que disso? Licença, só tomar água aqui, rapidinho. Porque muitas das vezes, os dogmas que são criados, que foram criados, vejam, os dogmas, eles não são exatamente dos grandes fundadores destas doutrinas. Quem leu com um certo cuidado a primeira parte da obra Depois da Morte, onde Denis vai analisar a doutrina secreta, nós vamos ver que o Cristo, por exemplo, Buda, Krishna, né, e tantos outros grandes nomes da filosofia e da religião, todos eles tinham um ensinamento extremamente puro, límpido. No entanto, no desenrolar, no tempo e na história, muitas dessas questões foram dogmatizadas. E nesse sentido,
Allan Kardec vai dizer da importância da fé esclarecida. O que vem a ser a fé esclarecida? E aí, vamos correr com o tempo, mas de maneira, nossa, genial, porque depois de quase um século que um filósofo alemão, o Theodor Adorno, ele vai dizer sobre justamente a fé esclarecida, na sua obra A Dialética do Esclarecimento. Né? Olha só o que Allan Kardec vai dizer. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Né? Então, nesse sentido, primeiro, não cabe dogmatismo. Por quê? O dogmatismo ele é paralisante. Allan Kardec está dizendo que essa fé esclarecida ela é dinâmica, haja visto que ela acompanha o progresso da humanidade. Se ela acompanha o progresso da humanidade, ela tem que acompanhar o desenvolvimento da humanidade, intelectual, inclusive. Então, ela tem que acompanhar o avançar da ciência, ela tem que acompanhar o avançar da filosofia, ela tem que acompanhar o avançar das artes, enfim. É a lei do progresso que Allan Kardec muito bem vai estudar na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Né? Então, essa fé que Allan Kardec está propondo é a fé inabalável. Por quê? Ela não é abalada na medida que o progresso avança. E, por exemplo, quando dizíamos, né, que com muita delicadeza, porque hoje essa questão tanto quanto polêmica, eu não estou querendo entrar nessa seara, mas só a título de exemplo mesmo. Desde Galileu Galilei, nós sabemos, na verdade, desde alguns, gregos antigos, né, enfim, que sabemos que a Terra ela é redonda. E a ciência demonstrou isso, não é verdade? No entanto, algumas correntes religiosas acreditam que não, ela é plana. Isso, inclusive, era dito em toda a Idade Média. Havia o medo, por exemplo, das navegações, porque diziam que poderia, digamos, cair na borda da Terra. Não é? No entanto, a ciência demonstrou outra realidade. E Allan Kardec tinha uma fé tão grande nisso, olha só que curioso, meus amigos, porque no primeiro capítulo da Gênesis, né, a última obra do nosso querido mestre, Allan Kardec, os caracteres da revelação espírita, ele vai dizer com muita dignidade que, se em algum momento a ciência demonstrasse que algum aspecto do espiritismo estivesse em desacordo com a ciência, que ficássemos com a ciência e abandonássemos esse ponto do espiritismo. É nesse sentido, portanto, que Allan Kardec vai concluir esse item, né, o item 7, que a doutrina espírita, portanto, ela é uma fé que se propõe a isso, ou seja, ser uma fé inabalável. Por quê? Ela é iluminada pela razão. Portanto, ela concilia duas esferas que durante a modernidade aparentemente era inconciliável. Hoje, né, grandes nomes da epistemologia têm feito essa proposta, né, da aliança entre os mais diversas áreas do saber. Né? O Frederico Lazio, se não me falha a memória, aquele grande epistemólogo italiano, né, o Edgar Morin, que é um epistemólogo francês. Por quê? É a ideia de conjunto. É a ideia de conjunto. Muitas das vezes nós tivemos uma noção muito fragmentada da realidade e do saber. Né? Bom, gente, eu estou tentando aqui passar ponta a ponta do pensamento do nosso querido Kardec. E aí ele vai fazer uma análise. Temos quanto tempo, Rafael? Eu me perdi aqui. Tem mais uns 10 minutinhos? Pode caminhar mais uns 10 minutinhos e depois a gente vai para o bate-papo. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, Allan Kardec ele vai analisar a parábola da figueira que secou. E aí já tem uma singularidade, né, dessas que Allan Kardec sabe fazer, que é dar um título. Né? A Cecília Meirelles, essa grande romancista, ela dizia que uma das coisas mais difíceis é saber dar título às obras e aos capítulos. E Allan Kardec já chama de parábola. Por que isso é muito curioso? Porque ele já está dizendo a que veio. Então, ele não vai fazer uma análise de maneira, digamos, literal. Ele já está dizendo que é uma parábola. E a interpretação de Allan Kardec, né, meus amigos, vamos combinar que é alguma coisa extremamente interessante. Por quê?
ele vai dizer que esta parábola, ela dá conta, digamos assim, das aparências que muitos nós temos, né? Na antiga Grécia, o nosso querido, os gregos, né? Eles usavam aquelas máscaras das personas, né? Que todos nós, digamos assim, de certa forma, temos. Mas Allan Kardec vai conhecer o seguinte, que muitas das vezes, alguns homens têm a aparência da fé, mas não têm as obras da fé. E aí me recordo bastante de um grande teólogo inglês, o John Wesley, né? O pai do metodismo, porque ele via a importância na sua teologia, na sua reflexão em torno dos evangelhos, ele via a importância de vivermos a fé, de vivermos a obra do cristianismo. Muito embora ele fizesse preleções, pelo menos diariamente ele fazia pelo menos 3. Mas o que ele mais exercia na sua missão, na sua tarefa, era as obras. Então era socorrendo um presidiário, era atendendo uma mãezinha desamparada, era alimentando alguém que estava com fome, era sendo indulgente. E aí dá para conectarmos com a belíssima mensagem, né? Fé, mãe da esperança e da caridade. Porque a nossa fé, ela tem que ser transformadora. Isso tem que ser alguma coisa que tem que nos impactar. Não pode ser uma fé que nos instrumentalize intelectualmente, mas paralise o nosso coração. E isso não está relacionado exatamente à doutrina que seguimos. Está seguindo como transformamos o pensamento daquilo que seguimos em realização, portanto, em virtude. Nesse sentido, a fé verdadeira, que o Wesley vai dizer que é a fé que aquece o coração, a fé que retira de nós o ar gélido que muitas das vezes vai penetrando a nossa intimidade, ela vai transformando em obras de avivamento da nossa vida, mas também daqueles que nos rodeiam. Não é? Portanto, a fé que o Espiritismo prega é a fé que nos movimenta. Quando Allan Kardec coloca por lema fora da caridade não há salvação, foi alguma coisa bastante meditada. Porque se nós já temos o Evangelho, se temos os ensinamentos, né, do Sermão da Montanha, das parábolas do Cristo, é preciso que este fogo sagrado penetre o nosso coração e faça as nossas mãos movimentarem. Eu sou goiano, né? Eu estava até conversando com a nossa nova amiga Carla, ela frequenta o Lar de Jesus. E ali, durante um tempo, eu conheci 2 criaturas, nossa, amoráveis, né? Que é o tio Cleobaldo e a irmã Margarida, que era uma freira. Mas, meus amigos, me dava tanta vergonha de estar era um sentimento, um misto de vergonha, mas ao mesmo tempo de uma alegria, de um contentamento muito profundo, porque ela era rodeada pelos presidiários, pelas crianças abandonadas, né? Pelas criaturas que sofriam tanto, no sentido moral mesmo, e não raras vezes ela estava ocupada no presídio, ela estava ocupada entregando pão, ela estava ocupada ouvindo. E era muito curioso, porque sempre que alguém reclamava de alguém, de uma pessoa, ela tinha uma palavra assim de uma beleza profunda. Eu vou narrar um caso só para vocês terem uma ideia. Certa feita nós estávamos no centro de Goiânia, ali havia uma rua sem saída. Nós estávamos na Kombi do tio Cleobaldo, com alguns companheiros, e a irmã Margarida. E
de um companheiro que nós atendíamos, que conhecíamos pelo apelido, que era o Tiner. E nesse dia foi muito triste, foi chocante mesmo. Nós estávamos na Kombi, havia alguns, e percebemos que havia alguns moradores em situação de rua que rodeavam o Tiner. Ao sairmos, nos demos com uma cena muito triste. Alguém havia colocado fogo no seu corpo. E ele estava todo cheio de feridas. A reação da irmã Margarida, de imediato, foi de colocá-lo no colo. E lembra aquela bela cena marcante que Michelangelo, pela sua sensibilidade estética, esculpiu de La Pietà. E ela começou a beijar delicadamente as feridas desse querido irmão. E aquilo foi tocante, muito tocante. Ele chorava, e ela colocou ele no colo, e com carinho, com amor, foi acalmando um clima, uma ambiência espiritual extraordinária, e até que ele adormeceu. E quando ele adormeceu, a reação nossa foi, de extrema indignação. E ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou, aprenda a amar aqueles que são maus. Porque só assim, só com amor e com bondade, é que o mal, nós podemos transformar o mal. Eu fico um pouco emocionado de lembrar dela, né? Desculpa. É que nós podemos transformar mal em bem. E a irmã Margarida era isso. Ela tinha uma fé profunda no ser humano. Ela não perguntava de qual presídio essa pessoa havia saído. Ela não perguntava qual eram os defeitos, qual era a condição. Ela somente amava. Ela somente acolhia. E há um tipo de fé que precisamos reavivar em nós, que é a fé no ser humano. Principalmente nós espíritas que temos a crença na reencarnação e sabemos que a lei é de progresso. Todos nós temos uma destinação. E essa destinação é a destinação do filho que retorna à casa do Pai. É a destinação de que Deus, sendo amor, Ele fará de nós também seres amoráveis. Portanto, nesse sentido também, nesse setembro amarelo, é preciso ter fé na vida. Porque a vida, muito embora tenha os seus percalços, as suas dificuldades, os seus dramas, mas igualmente, Deus sempre envia condições para superarmos todos esses dramas. A vida, portanto, ela é uma grande escola. Uma escola eivada de lições, que nós temos que ter a sensibilidade para aprender a ler estas letras. E para aprender a ler essas letras, as lentes que nós devemos lançar aos nossos olhos é da humildade. A humildade que confere a nós entender, humildade que tem a sua origem latina de humus, terra, é reconhecer que nós estamos no mesmo plano. No mesmo plano. Mas reconhecer também que podemos olhar para os céus e ali encontrar Deus. Não só o céu astrofísico, mas o céu da nossa consciência. Porque é ali que Deus mora. É ali a casa divina que Deus está nos aguardando. Portanto, meus amigos, temos condições de termos múltiplas perspectivas de fé. Que possamos encher o nosso coração
com esse sentimento, reconhecendo que todos nós temos o amor de Deus. É tão lindo quando pensamos que, muito embora o Cristo, a alma mais pura e perfeita que esteve aqui, ele goza do mesmo amor que todos nós gozamos em relação a Deus. Deus nos ama a todos de maneira igual, porque o amor da justiça é o amor da misericórdia. Possamos, então, nos momentos de dificuldades, dos dramas que atravessamos na vida, recordar de Deus, porque Ele, de fato, nunca falha. Ele está sempre conosco. E onde Ele habita, o seu grande templo é a nossa consciência. Muito obrigado, Tiago. A sua fala me sensibilizou, nos sensibilizou, são vários os depoimentos aqui, e como você foi feliz aí na sua explanação. Meus amigos, vocês perceberam que o nosso Comece pelo Começo, quando nós tratamos do Evangelho, a gente procurou trazer convidados para enriquecer as nossas lives, trazer poesia, tudo para ficar mais dinâmico, ficar de uma forma bem esclarecedora para vocês. Já temos muitas perguntas, não é, Carla e Jefferson? E agora podemos repassar essas perguntas para o Tiago. Como são muitas, a gente pode aí tentar responder de uma forma mais sucinta para conseguir abarcar todo mundo. Isso aí, vamos lá então. Vou colocar aqui a primeira pergunta, Jefferson. Você lê aí para nós? Sim, com certeza. A primeira pergunta vem da nossa irmã Ana Maria, que nos acompanha, perguntando: fé e caridade andam juntas? Quem começa? Pode começar, Tiagão. Olha, sem dúvida nenhuma. A fé, em verdade, ela é mãe, não é? Da caridade e da esperança. Um ato de caridade, seja no seu aspecto moral, né, seja no seu aspecto material, é um ato de fé naquela pessoa. Né? Eu estou acreditando nela. E é um ato também que, de certa forma, me liga, é um ato de fé divina também, porque me liga a Deus. Quando eu coopero com alguém, né, eu estou me colocando... Veja, quando nós falamos de caridade, eu vou fazer rapidinho, Rafael, e Carla Fica e Jefferson. à vontade, Tiago, estamos em casa. Caridade, no sentido espírita, ela tem um contorno moral muito significativo. Porque, às vezes, eu posso dar alguma coisa para alguém, sem nenhum tipo de sentimento. Isso é beneficência. É legal? Sem dúvida. Mas caridade, ela vai revestida de sentimento. Né? E, nesse sentido, eu estou entregando o melhor de mim para aquela pessoa. É como se eu fosse porta-voz da divindade. Quem não se recorda aquele belo conto de Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, né, daquele senhor que estava sem nada mesmo, com muitas dificuldades, e o nosso Bezerra, como sempre, muito embora fosse alguém que tivesse acesso, digamos, às altas esferas, né, da economia, mas ele nunca tinha nada, porque era sempre alguém dando. E nesse dia ele não tinha nada mesmo. Mas ele deu um abraço. Ele deu um abraço tão contagiante que aquilo encheu de ânimo aquele companheiro, que dias depois ele retorna para agradecer Bezerra nem reconhece. E ele narra tudo aquilo que havia acontecido e a transformação que aquele abraço estava carregado. Isso é caridade. É a caridade que se coloca na mesma posição do outro, não acima nem abaixo, mas na mesma posição. Por quê? Se reconhece como irmão. E isso é alguma coisa, meus amigos, que nós temos que ter em profundidade em nós. Reconhecermos que somos irmãos. Isso faz, às vezes, com que o outro pense diferente, que o outro tenha uma escolha dessa ou daquela, mas nós somos irmãos. E que as diferenças, elas vão diminuindo e aquilo que nos une vai sendo maior e muito mais forte.
Então, o que nós valorizamos? As diferenças ou aquilo que, de fato, converge-nos para Deus, que é o fato de sermos irmãos. Enfim. Então, eu acredito que sim, né? E um sim daquele bastante veemente. Obrigado, Tiago. Ana Maria, obrigado pela sua presença, não só na live de hoje, mas nas outras lives. E você nos pergunta se fé e caridade andam juntas. A primeira vez que me pediram para falar sobre fé, eu quis primeiro entender a fé para depois falar. E como eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de alguns macetes, de algumas formas que eu possa depois falar, eu estatuí que a fé é aquilo que a gente pode definir nos 3 Cs. Então guardem, gente. O primeiro C de fé é o C de certeza. Porque ter fé não é acreditar. Acreditar, a gente acredita em muitas coisas. Aqui no Rio de Janeiro, me permitindo ser mais lúdico, o torcedor do Flamengo acredita que o Flamengo vai ser campeão todos os anos. Mas nem sempre o Flamengo é campeão. Isso é uma crença. Uma crença é algo mais superficial. Ter fé é algo mais profundo. É quando a gente confia, se entrega, tem certeza. O primeiro C de fé, então, é certeza. E não sou eu que estou dizendo isso, é o benfeitor Emmanuel, na questão 354 do livro O Consolador. E o que é ter certeza? Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu estou com uma caneca na mão. Carla e Jefferson, se eu soltar essa caneca, o que acontece? Ela cai, vai cair. A gente acredita ou tem certeza? Nós temos certeza. E por que nós temos certeza? Porque existe uma lei da física, que é a lei gravitacional, que impulsiona esses objetos para um centro. Ou seja, nós temos certeza numa lei da física e não temos certeza naquele que criou as próprias leis da física. Então, o nosso relacionamento com Deus não deve ser um relacionamento de quem acredita, mas um relacionamento de quem tem certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. O segundo C de fé é o C de compreensão. Porque muitas pessoas pedem, se eu ganhasse na loteria, se eu me casasse com o Brad Pitt, se nós não tivéssemos a pandemia agora. Mas Deus não nos dá aquilo que a gente pede, Deus nos dá aquilo que a gente precisa. Porque a terra, a nossa vida, é uma escola. Então a gente pede e Deus nos dá aquilo que é bom para a gente. E daí nós precisamos desenvolver a fé compreensão. Porque eu preciso compreender os desígnios de Deus, porque como bom pai, ele quer o que é melhor para o seu filho. E o terceiro C de fé é o C de caridade. E aí nós podemos nos valer da Epístola de Tiago, que é em 2,17, e ele repete isso em 2,26, nos diz, a fé sem obras é morta. E por quê? Quando a gente não materializa a nossa fé em obras, a fé vai ficando oca, vai ficando sem viço, vai perdendo a sua cor. Por isso a gente se sensibiliza com as histórias como aquela que o Tiago contou na noite de hoje. Porque quanto mais a gente ama, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente faz curvas de ternura com a dor das outras pessoas, mais a nossa fé naquele que nos criou vai aumentando. Então, meus amigos, guardem os 3 Cs da fé. O C de certeza, de quem confia, não apenas acredita. O C de compreensão e o C de caridade. Jefferson e Carla, querem falar alguma coisa? Não, acho que a gente pode passar para a próxima questão, se o Jefferson não quiser complementar. Não, pode sim, já foi muito bem explanado pelos nossos 2 irmãos. Concordo. Bom, meus irmãos, a próxima questão aqui do nosso amigo Robson Ribeiro. Ele traz aqui, né, um comentário, excelentes esclarecimentos, Tiago. Poderia discorrer sobre fé, intercessão e determinismo? Podemos, através do exercício da fé, alterar nossa trajetória? Muito bem. Bom, Robson, nosso querido amigo da CEF, né? Um abraço, meu amigo. Vamos lá. Vamos começar com o determinismo, né? Há um conjunto de artigos de Denis muito interessante. Eu estou tentando lembrar o nome do opúsculo que recentemente foi traduzido. Poxa, me fugiu aqui. Que ele trabalha muito bem essa questão do determinismo. Muitas das vezes, isso é um bom debate no campo da filosofia, né? Não só, digamos, a filosofia espírita, mas a filosofia espiritualista, metafísica de maneira geral. O que acontece?
o que se contrapõe ao, digamos, ao determinismo? É justamente o livre-arbítrio, né? A nossa capacidade de realizar escolhas. O nosso querido Ernesto Bozano, na obra Enigmas da Psicometria, logo ali no primeiro capítulo, ele faz uma análise bastante interessante sobre o determinismo e sobre o livre-arbítrio. Ele diz que é de uma lógica proporcionalmente inversa. Quanto mais nós temos esclarecimento, mais capacidade de escolha nós temos, menor o determinismo. E o contrário também, ou seja, quanto mais menos esclarecimento o espírito tem, mais a lei exerce esse determinismo sobre ele. Nesse sentido, não sei se é a reflexão que o Robson exatamente quer. Quando nós temos uma fé esclarecida, né, nós entendemos como funciona a lei de Deus, nós temos capacidade de fazer melhores escolhas. Porque nós já entendemos, bom, quanto mais egoísta eu sou, mais reflexo sobre isso eu vou sofrer. Então, o que é melhor para mim é ser mais altruísta, é ser menos egoísta. Nesse sentido, isto é fé? É fé. Eu estou entendendo. Essa certeza que o Rafael falou, por exemplo, da lei, digamos, newtoniana, é uma certeza e é uma fé. Eu entendo como é que funcionam as coisas, né? Então, eu acho que quanto mais nós temos uma fé esclarecida, menos determinismo, digamos, nós teremos sobre a nossa vida e sobre o nosso processo evolutivo. E ele pede também, podemos, através do exercício da fé, alterar nossa trajetória? Sem dúvida nenhuma, né? Isso mostra a vida de grandes mestres espirituais, né? De grandes gênios também. Tem um momento da vida do Beethoven que me toca muito, né? Porque vocês imaginam o seguinte, para um gênio da música ficar surdo é alguma coisa extremamente triste. Mas foi justamente nesse momento de tamanha dificuldade que ele encontrou uma força, ou seja, encontrou fé dentro de si, e aí fez com que ele produzisse uma das obras mais belas, que é a Nona Sinfonia. Né? Então nós vamos ver que todas as obras dos gênios, ela tem muito da fé. E ela é meio que aquilo que vai, digamos, mudar o trajeto da nossa vida. Quantas e quantas pessoas, no momento de grande agrura espiritual, não encontrou luz dentro de si? Né? Então, a fé ela tem essa capacidade de mostrar portas onde nós enxergávamos somente, digamos, escuridão e treva. E eu acho que a beleza da fé em relação à vida é isso, que ela sempre vai mostrando que há possibilidades e que nós temos muitas potencialidades dentro de nós, que se não fôssemos aquele vai e vem da vida, que muitas das vezes, em determinados momentos, nós nos encontramos em dificuldade, nós não enxergaríamos isso dentro de nós. Né? Então, sempre vale muito apostar na fé. Né? Principalmente essa fé que Allan Kardec nos apresenta, que é a fé esclarecida. Bom, eu quero aproveitar e agradecer o Robson Ribeiro, porque foi um dos amigos que esteve conosco nas nossas lives, abrilhantando os nossos estudos. Jorge Alarral primeiro, depois o querido Robinho, depois o William Jacó, e hoje aí a cereja do bolo, Tiago Barbosa. Vocês viram como é importante trazer amigos, porque muda o espectro do raciocínio, traz novo colorido às falas. Gente, ter amigos é ter uma família que se expande para além da nossa casa, a nossa casa física. Tiago, o Marcos de Carvalho está te dando uma dica aí, liberdade e renovação. É este o livro, Exatamente. E o incrível, que quem organizou a obra fui eu. Exatamente. Quero agradecer a presença da Valéria Curcio, a nossa comandante, porque a gente precisa de um mentor e ela fica ali nos mentorando nas nossas lives. É nossa mentora encarnada aqui. Nossa mentora encarnada, exatamente. Também conhecida como chefa. Sobre essa pergunta do Robinho, talvez ele esteja querendo nos perguntar assim, Tiago, se existe o determinismo, se os fatos da vida estão jungidos a acontecimentos que se tornam factíveis.
Onde que a minha fé interfere nos atos da minha vida? Porque se determinadas coisas vão acontecer, e eu me socorro sempre do benfeitor Emmanuel. Nesta obra aqui, que junto com as obras básicas é um livro de cabeceira. Porque na questão 132, é perguntado a Chico que repassa a Emmanuel: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? E olha a resposta de Emmanuel: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e a redenção dos homens. Ou seja, não existe uma lei que seja absoluta, meus amigos. O nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto, ele está de acordo com a nossa maturidade espiritual. E o próprio determinismo, ele não é absoluto também, porque ele vai variando de acordo com os nossos atos. Quanto mais a gente se esforça no bem, quanto mais a gente pratica boas obras, o curso da nossa existência, ele vai se variando de acordo com aquilo que a gente vai plantando. Eu poderia dizer, num exercício de reflexão, que nós temos aí 3 determinismos. Deus nos ama, isso é um determinismo. Nós vamos desencarnar, isso é determinismo, ninguém vai ficar livre da desencarnação. Nós vamos progredir, isso também é um determinismo. O resto é construção. Porque eu construo a minha vida todos os dias de acordo com os meus atos. É isso que nos diz a benfeitora Meimei, numa psicografia lindíssima, por Chico Xavier. Cada página da minha vida, cada dia que começa, é uma página em branco que eu vou escrevendo. E onde entra a fé? Onde entram as preces intercessórias? Quanto mais eu oro, quanto mais eu acredito em Deus, mais essa energia vai conspirando a favor das coisas positivas na minha vida. E eu me lembro, Tiago, dos dias mais difíceis na minha vida, quando eu era um quase suicida, alguém com complexos obsessivos, com problemas depressivos, e eu não queria nem fazer faculdade. E minha mãe, que era católica, orava por mim todos os dias. E ela tinha uma fé, que eu digo assim, uma fé inquebrantável em Nossa Senhora. E ela rezava o terço, ela orava, ela pedia, e eu tenho certeza, eu só consegui concluir a primeira faculdade, que é a faculdade de Direito, pelas orações da minha mãe. Porque às vezes eu ia para a faculdade ao quebrado, com dificuldades, mas de vez em quando eu sentia um sopro de renovação, e eu dizia: mãe, que legal. Eu cheguei na faculdade e eu me senti bem. Meu filho, quando você saiu de casa, eu comecei a orar. Então, talvez no momento que você se sentiu bem, era quando eu estava pedindo à Mãe do Céu para que não... Me desculpe. Para que não deixasse de olhar pelo meu filho, que também é filho dela. Então, a nossa fé vai movimentando essas montanhas das nossas dificuldades. Tenhamos fé, essa fé de se entregar a Deus. É Rafael. Interessante, né, Rafael? Pode falar, Jefferson. Vamos lá. Não, pode ir primeiro, cara, você que manda. Não, eu só ia comentar aqui dessa situação que você nos trouxe aí, né, que é interessante porque é na dor e no sofrimento que nós provamos a nossa fé, porque é muito fácil a gente ter fé quando está tudo bem, né? Nos momentos em que a gente nem se lembra de agradecer, né? A gente dizer que tem fé é mais fácil. Agora, para realmente a gente exercitar e exemplificar, é nos momentos de dor e de dificuldade, né? Que aí a gente reconhece a verdadeira fé. Pra você perceber que quem manda são as mulheres, então a Carla foi primeiro. A gente já comentou aqui, né, que fé é muito diferente de acreditar. A gente tinha mania de achar que fé era acreditar. Fé é confiar, né, ter certeza que aquilo vai acontecer. Vocês explanaram isso muito bem. E uma certa vez eu li em algum livro, não me lembro aonde, mas trazendo, né, para algo que talvez seja muito mais fácil da gente entender. Nosso dia é como se fosse uma grande conta no banco, né, que todos os dias Deus deposita R$86.400, são segundos que temos em um dia, e dependendo do que a gente vai fazer com essa quantia, é que a gente vai ter felicidade ou vai ter tristeza, né, somos responsáveis. Então, existe sim a nossa carga de responsabilidade das dívidas que acumulamos, mas o nosso livre-arbítrio, o que fizermos, vai ser determinante para o que teremos no futuro, não é mesmo? Exatamente. Muito bem, meus irmãos. Nova pergunta. Passemos aqui, Jefferson, para a próxima pergunta. Isso, Rômulo César traz uma pergunta muito legal, que é assim, ó. Primeiro ele agradece, né, muito esclarecedor o Tiago, e fala: pensando em fé e todo o seu avançar, por que ainda hoje se confunde a fé com a crença? Muito bem. Bom,
Eu acho que, em verdade, toda fé, ela, por mais esclarecida que ela seja, né, como a proposta da fé espírita é isso, que ela seja, digamos, essa fé iluminista, né, que se utilize da razão, né? Mas é natural, né, que tenhamos em nós alguns aspectos que ainda são crenças, porque há determinadas coisas que, racionalmente, muitas das vezes, não tem como explicar. Um sentimento, por exemplo, de maior amorosidade. Eu sei que eu estou sentindo. Isso tem como eu explicar racionalmente? Talvez não, né? Muito difícil. É alguma coisa que me invade, é alguma coisa que me arrebata, né? Então, assim, tem esse aspecto. Agora, há outros que são naturais, digamos, que há muita fé que ela é construída a partir de crenças teológicas, crenças que não é algo exatamente ruim, né? Algumas crenças que são bastante inflexíveis, né? Que isso não só no campo da religião, mas também no campo, digamos, da política, em diversas áreas, né? Mas isso faz parte da nossa construção evolutiva. Todos nós temos sombras e luz. E desse processo de sombra e luz é que, muitas das vezes, pela falta, por exemplo, de luz, ou seja, por estarmos envoltos digamos, em uma certa cegueira, que nós aspiramos mais luz. De maneiras que, muitas das vezes, por exemplo, tem muitos companheiros que o próprio ateísmo, que nós respeitamos demais, muito mesmo, mas é uma espécie de crença também. Não tem como eu provar que Deus não existe. Ninguém até hoje provou. Está provado que Deus não existe. Não tem isso. É uma crença. A pessoa optou por essa crença, né? Mas muitas das vezes isso tem um porquê, tem uma razão. Toda uma construção que a pessoa, ao longo da sua vida, enxergou desta forma. Mas muitas das vezes isso também pode ser um ciclo evolutivo. Isso nós pensamos, Leon Denis faz uma reflexão muito interessante sobre isso, né? À luz da reencarnação, que muitas das vezes é uma pessoa que, durante muitas e muitas vidas, ela foi um religioso extremamente, digamos, daqueles bastante tirânicos, e que entra num ciclo que aquilo não faz mais sentido e se esgota. E muitas das vezes aquilo, ou seja, a falta de crença em Deus, que é uma crença também, acaba que isso faz com que prepare a sua consciência para novas possibilidades de uma religiosidade, de uma espiritualidade muito mais ampla e livre, e não aquela que é muito dogmatizada, né? Enfim, não sei se respondi a contento, mas eu penso que é mais ou menos isso. Meu amigo Rômulo, eu tenho muito pouco para acrescentar, até porque o meu conhecimento sobre esse assunto talvez seja bem raso, mas eu vou aqui me aventurar a tentar aí, estudando junto com você, trazer algumas considerações. Veja, nós nos acostumamos pelas religiões tradicionais a repetir fórmulas, a repetir aquilo que os padres, os pastores, os nossos religiosos traziam para a gente. Então a gente foi automatizando a nossa fé, porque é muito mais fácil eu apenas acreditar. Alguém me diz, eu acredito e fico satisfeito com aquilo que está sendo pregado. Surgem os dogmas, onde eu não preciso logicar sobre o assunto, desenvolver o bom senso, eu apenas acredito como um artigo de fé. E eu tenho aprendido com José Raul Teixeira, um grande mestre com o qual eu tenho convivido, que o grande incremento da doutrina espírita é nos ensinar a pensar, nos ensinar a raciocinar. Isso, às vezes, vai doer no bom sentido, gente, porque vai nos tirar da zona de conforto, vai nos trazer determinados raciocínios dialéticos, onde eu vou, onde eu volto, onde eu questiono, depois eu me calo, para que a nossa fé deixe de ser aquela fé, o orador falou, eu acredito. O meu religioso falou, eu acredito. Agora eu quero indagar. Eu quero ir às causas. Eu quero conhecer a sistemática disso. Eu quero desenvolver o bom senso.
parar de repetir o que os outros me disseram. Agora, isso dá trabalho. O trabalho de estudar, o trabalho de perseverar nos estudos, o trabalho do cientista, que vai levantando hipóteses para remontar as causas. Então, eu acho que o Espiritismo nos traz esse norte novo para nós sairmos do comodismo, porque é muito melhor eu aceitar tudo que me dizem e acreditar. Fica na crença. Acredito nisso, acredito naquilo. Agora, para eu passar para a confiança, para a certeza, eu vou ter que meditar naqueles meandros. E isso, poucas pessoas querem fazer esse trabalho. Então, acredito que seja por aí. Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, pela forma como você tem, lá com o nosso amigo César, conduzido as lives do Livro dos Médiuns, como você, na última segunda-feira, conduziu aí a própria facilitação do livro aí, que é o livro do próprio Otacílio, a Gênese. E, gente, fiquem até o final, que vocês vão ver do que esse rapaz é capaz. Um abraço. Muito Isso bem. mesmo. Só para fechar aqui, eu vou trazer o comentário de Emmanuel aqui no Consolador, na questão 355, em que é perguntado: será fé acreditar sem raciocínio? E ele nos traz que acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Que maravilha, né? Passamos aqui para a próxima questão. Jefferson, Você está traz aí vendo a para nós. precisão das mulheres, o Jefferson? O Sim, Thiago sim. falou, eu falei, ela com duas frases Ela arrematou. arrematou. Com certeza. Não fui eu, gente, foi Emmanuel. Mas você que lembrou. Olha, o Daniel Assis nos traz outra pergunta, né? Na aliança entre religião e ciência, a serem convergentes, há que considerar a prevalecência do espírito eterno sobre o conservadorismo de se ater ao corpo físico, superando o materialismo pela fé? É uma pergunta extensa, mas que o final já nos traz o norte, né? O materialismo vai ser superado pela fé? Muito bem. Olha, primeiro que tanto o materialismo quanto o espiritualismo é preciso colocá-los, digamos, no plural, né? Porque há diversas correntes aí do materialismo. Allan Kardec, ele vai apresentar uma crítica a diversos materialismos, né? Principalmente aquele que nós podemos chamar assim, que tem características epicuristas, né? Ou seja, do hedonismo, do apego aos bens materiais. Quando nós pensamos numa fé no sentido muito amplo, a fé em Deus, né? A fé que nos liga ao Pai e que, da mesma forma, faz com que entendamos, né, que somos irmãos, que nesse sentido é preciso construir um mundo de solidariedade e de fraternidade. Isso é uma forma de fé. E me parece que isso é uma forma assim, de superar esse tipo de materialismo, né? Mas não só esse. Quanto mais nós vamos entendendo aquilo que nós somos, né? E me parece que tanto a filosofia quanto a ciência tem um papel significativo sobre isso, né? De entender a natureza do ser. E entendendo a natureza do ser, entendendo também de onde ele veio e para onde ele vai, isso faz com que cada vez mais a gente observe que nós estamos aqui na vida que tem digamos, um objetivo, uma finalidade, que é a busca pelo aperfeiçoamento moral, né? Nesse sentido, também nós podemos superar diversas formas de materialismo. Enfim, eu acredito que é um bom caminho, mas isso, de qualquer forma, não é alguma coisa que é uma resposta, assim, digamos, muito simples, né? É bastante complexo mesmo o tema, mas eu arrisco a dizer que sim. Daniel Rosa de Assis, o Tiago, é também de Goiânia, é um estudioso e sempre nos traz essas perguntas aí que são verdadeiras pegadinhas. Eu não teria nada a acrescentar ao que você falou. Eu quero só deixar uma questão do Livro dos Espíritos, porque eu estou com vocês aqui, mas estou com os mais variados livros em cima da mesa. Olha o que nos diz a questão 799, Daniel.
De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, ou seja, não há dúvida, a fé na vida futura, a fé na espiritualidade, a fé de que eu não sou um corpo, mas eu sou um espírito. O homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de seitas, ou seja, eu não sou melhor ou pior porque eu sou branco, o outro é negro, porque eu voto na direita, o outro na esquerda, porque eu moro num bairro X, o outro num bairro Y, castas e cores. O espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Palavras dos bons espíritos. Então, na aliança entre a ciência e religião, como vencer o conservadorismo de se ater ao corpo físico, superando o materialismo pela fé? A gente caminhar a nossa fé para a vida futura, para o entendimento de que nós somos imortais, para o entendimento de que nós somos filhos de Deus e estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de serviço, por um compromisso de solidariedade, por um compromisso de parar de estabelecer muros entre as pessoas e nos considerar irmãos. Porque quanto mais a gente se aferra nas coisas do mundo, aos prazeres do mundo, aquilo que os olhos podem tangenciar, a gente vai ficando ali no materialismo. Mas o materialismo chega num momento que cansa. É igual ter sede e querer beber água do mar. Acho que já até falei isso aqui numa live anterior. Nós estamos hoje numa época de transição, de um mundo em provas e expiações para um mundo regenerado, onde nós devemos sobressaltar o espírito que nós somos, o espírito que é um viajor das estrelas e que precisa vencer o conservadorismo, leia-se o conservadorismo do homem velho, o homem vicioso, para ser esse homem renovado, que Leon Denis dizia que é o homem que descobriu Jesus, não exteriormente, mas na acústica da sua alma. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Maravilha, né? Esse final do Rafael com o Leon Denis foi quase uma poesia, né, de esclarecimento. Carla, vamos trazer agora a última pergunta desse episódio e da nossa primeira temporada. A última pergunta da primeira temporada do Evangelho segundo o Espiritismo, ela tinha que ser especial, não tinha? Com certeza, uma pergunta especial feita por uma pessoa mais especial ainda, né? Então, vamos trazer aqui, meus amigos, a nossa última pergunta da nossa primeira temporada do nosso querido Otacílio Rangel. Ele traz aqui para nós algumas duas perguntas, né? Ele pergunta se é fácil definir fé e qual a diferença entre definição e conceituação. Tiago, Rafael, me permitem, antes de vocês começarem a responder, já conceituar uma questão também, que é, a gente está aqui, tem 10 episódios estudando, e aí vem aquela questão, né? Basta só estudar ou a gente precisa pôr em prática? Que o Otacílio nos pediu definição e conceituação, e praticar. Vamos também nessa linha. Olha, a resposta à primeira questão do nosso querido Otacílio é que é difícil, não é fácil definir fé, né? É um fenômeno humano, mas que guarda singularidades do próprio ser, né? A fé do Rafael é uma, da Carla é outra, do Jefferson é outra, do Tiago é outra. Agora, claro que há um sentido que permeia a todos nós, né? Que com isso nos une, que possamos dizer, bom, nós temos fé, né? Mas me parece que é alguma coisa extremamente complexa, né? Principalmente porque tratamos de questões que, veja, com isso nós estamos dizendo que não devemos investigar e estudar a fé, não é isso, mas dizendo dos desafios dessa questão, né? Porque, por exemplo, temos fé em Deus, né? Mas Deus é alguma coisa ainda extremamente complexa de entender. Isso nós temos que... Denis, no Grande Enigma, no último capítulo ali da primeira parte, desta magnífica obra, ele vai nos dizer dessa dificuldade, dessa complexidade. Nós vemos Deus? Não. Nós podemos sentir, eu sinto Deus, sim. Mas é alguma coisa ainda, é um sentimento ainda bastante aquém daquilo que é Deus.
Agora, qual é a melhor forma de estudar Deus? Denino vai nos dar uma dica. Não é pela natureza de Deus, ou seja, aquilo que intrinsecamente Deus é, mas é pela criação. Então, na criação, nós vemos alguns elementos de justiça, de bondade, de virtude. Então, Deus, se ele é o criador da criação, fui redundante, mas para ficar claro, logo ele só pode ser isso, né? Agora, diferença entre definição e conceituação. E também tem o terceiro ponto do nosso querido amigo Jefferson. Definir, de certa forma, é limitar, né? Já é meio senso comum isso, mas é um fato. Eu delimito, digamos assim, quando eu digo assim, eu vou definir o espiritismo, eu vou tratar, digamos, do terreno até onde vai o espiritismo, né? Então, eu vou delimitar isso. Agora, o conceito, ele está muito mais relacionado à nossa subjetividade, como eu encaro aquela questão, né? Como eu encaro a fé, como eu encaro Deus, está muito mais relacionado. Por isso que nós vamos encontrar diversos conceitos para a fé, diversos conceitos para o amor, por exemplo, né? E muitas das vezes esses conceitos são extremamente diversos, múltiplos mesmo. Por quê? Tem essa natureza da subjetividade, né? Enfim, não significa que não tem, como nós dissemos no início da nossa fala, que há alguma coisa que una isso tudo, né? Agora, a experiência, a vivência, a prática da fé é alguma coisa que é urgente para todos nós. Ainda mais em tempos desafiadores, né? Eu acho que foi a Carla que trouxe à baila essa questão, que a nossa fé é testada. E isso, de certa forma, é alguma coisa muito interessante, porque vai dar, digamos assim, qual a hora em que a minha alma está, que a minha consciência está, né? Qual é a medida, enfim, qual é o horizonte que eu estou alcançando, né? Então, justamente nos dias difíceis, eu gosto muito do livro de Jó, né, lá do Antigo Testamento, que foi alguém que foi testado das mais variadas formas. Claro que é uma parábola, nós entendemos assim, não é? Mas que mostra como Deus, de certa forma, testa todos nós. Nesse sentido, muitas das vezes, uma visão talvez um tanto quanto desavisada, pode dar um colorido que Deus está brincando conosco. Não. Em verdade, quando nós falamos Deus está nos testando, é a lei que está agindo sobre nós. E nesse processo que é extremamente dialético, ou seja, muitas das vezes, quando nós estamos num momento de tranquilidade, e nós alcançamos, digamos assim, um certo progresso. Mas isso basta? Não. É preciso que avancemos. E aí, nesse sentido, muitas das vezes, a vida faz uma reviravolta. É o testar, né? Está ali no livro de Jó. E aí a gente precisa refazer, ou melhor dizendo, fazer crescer a nossa fé, né? E fazer crescer a nossa fé é encontrar dentro de nós essas possibilidades e potencialidades para crescer, né? Quando nós falamos de crescimento, não é naquele sentido que muitas das vezes a gente encontra, né, em autoajuda, não. É o crescimento que colabora com a coletividade, né? O crescimento espiritual que, com ele, vai espargindo, digamos assim, benefícios à sua volta. Porque o crescimento, ele nunca pode ser só nosso, né? Claro que o esforço é nosso, mas os benefícios, como a lei é de solidariedade e de justiça, ele também é para a coletividade, enfim. Muito bom, Tiago. Eu quero registrar a presença de Antônio César Cordeiro, nosso facilitador do Livro dos Médiuns, na quarta-feira, dizer que eu vi todas as suas lives, gostei e aprendi muito, viu, amigo? Professor Tassiro Rangel, definir fé é fácil? Eu acredito que não. Eu não tenho essa profundidade, esse conhecimento do Tiago, que sabe dizer como ninguém da filosofia, da ciência, trazendo tantos nomes de autores conhecidos. Eu quero responder dentro da minha pequenez. Conceito, definição, a gente pega um dicionário, a gente vai lá no Wikipedia, a gente abre o Google, coloca fé, vem os mais variados conceitos. Agora, do conceito, da definição para o conceito e para a vivência é algo que demanda mais de nós. E você me fez lembrar
Alcione, no livro Renúncia, quando ela, conversando com o padre Damiano disse assim para ela: o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Porque, mestre Otacílio, quando a gente conhece e medita, nós estamos no conceito. Nós estamos estudando, nós estamos refletindo. Quando a gente passa a sentir e viver o Evangelho, a gente sai da definição, vai para o conceito e interioriza esse conceito para que fique marca viva do nosso compromisso com Jesus. E do conceito nós vamos para a vivência. Porque quando a gente sente e vive, nós podemos um dia dizer, tal qual Paulo na sua epístola aos Gálatas, já não sou eu que vive, mas o Cristo vive em mim. Talvez esteja um pouco distante da nossa realidade, mas isso é um processo. Um dia de cada vez, uma caminhada de 1000 passos, a gente começa dando o primeiro passo, abrindo os nossos braços à procura de Jesus. Começa pelo começo, né? Exato. Exato, um dia de cada vez, né? Porque realmente estamos bem distantes, né? Mas estamos a caminho, então já é alguma coisa, né? Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos estendemos aí hoje porque tivemos perguntas, né? Tivemos aí tivemos a intenção de contemplar a todos, né? Que estavam presentes aqui na nossa noite, na nossa última noite do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente tem lives até sexta-feira, então, né? Seguimos. Mas eu vou falar aqui para nós, né, para vocês, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, o pessoal que colocou aqui no chat de onde tem nos assistido na noite de hoje. Bastante gente, pessoal, olha só. Pessoal do Rio Grande do Sul, lá em Cachoeira do Sul, Rio de Janeiro capital, Florianópolis, Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, aqui em Goiás, Goiânia, Jataí, Caiapônia, Faina, o pessoal dos Estados Unidos, de Miami, Fort Washington, Maryland, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, São Sebastião do Passé, na Bahia, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, Aquidauana, desculpa se eu falei errado o nome, no Mato Grosso do Sul, Niterói, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Carlos, em São Paulo, São João del Rei, em Minas Gerais, Ipiaú, na Bahia, Leopoldina, em Minas Gerais, e Carangola, em Minas Gerais. O pessoal que colocou aí para nós, a gente sabe que tem muita gente que não colocou, né? Mas para a gente contemplar todos vocês que nos acompanharam aqui, muito obrigada pela presença de vocês, estamos muito felizes. Isso mesmo, a alegria de ter vocês aqui é imensa, porque o carinho de vocês é que faz que esse momento seja tão especial e tão valioso, né? De nada valeria a gente estar aqui e ficar só nós quatro. A gente se reuniria em outra forma, num grupo do WhatsApp, o que fosse. Mas é com vocês que estão aí em casa que faz com que esse momento seja especialíssimo. E se não deu tempo de você enviar sua pergunta, se você lembrar dela amanhã, não tem problema. É só enviar para o nosso e-mail, o e-mail da equipe de comunicação da FEEGO. Ó, aí, eu ia colocar, a Carla colocou junto sem problemas. Então, dúvidas ou sugestões, é só enviar para o nosso e-mail, ACSE, Assessoria de Comunicação Social Espírita, @FEEGO, acse@feego.org.br, que a gente vai trabalhar a sua pergunta e respondê-la para você. Interessante é não sobrar dúvidas e se preparar já com perguntas, porque hoje a gente encerra esse ciclo da primeira temporada do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente tem surpresa, não tem mesmo, né, Carla? Rafael, exatamente. O pessoal já adiantou aí no chat, a Camila colocou, acho que mais alguém falou. O pessoal achando que iria acabar, não vamos acabar, vamos dar um tempo, né? Primeira temporada encerrando aqui, a gente está preparando já segunda temporada para vocês, para que a gente possa seguir estudando, porque... Gente, 10 semanas passaram muito rápido e a gente tem muita coisa para estudar, né? A gente tem bastante. Hoje, numa live anterior, eu até ainda brinquei que uma vez eu fui presentear uma pessoa que estava começando no Espiritismo com um livro, um Evangelho segundo o Espiritismo, e ela me disse, não, muito obrigada, mas eu não vou querer não, esse livro eu já li. Aí eu né... Muito sem gracinha, eu fui explicar para ela, falei, minha amiga, esse livro não é um livro de leitura, é um livro de estudo.
Que bom que você já leu, mas então leia, releia, releia e estude. Então é isso que nós estamos aqui, né, para convidar vocês para continuarem aqui conosco. E aí, Rafael, traz aí para nós a data da nossa continuação. Nós agora nos vemos de novo no dia 10 de outubro, no mesmo domingo, às 9h30 da noite. Gente, ó, é só um mês, é para vocês sentirem um pouquinho de saudade. Eu, Carla e Jefferson, estamos preparando algumas novidades para vocês e teremos todo o prazer de recebê-los de volta. Voltem, tragam amigos, tragam perguntas, tragam dúvidas. A gente vai nos esforçar para que esse encontro fique ainda melhor. E se tiverem feedbacks, tragam também os feedbacks, porque isso é uma construção. Nós estamos numa família, e numa família a gente aprende juntos. Rafael, o pessoal subiu, né, a hashtag, né? Por segunda temporada da Live Comece pelo Começo. Então agora a gente vai ter um mesinho de férias, de descanso, e vocês sobem a hashtag assim, ó, saudades da Live Comece pelo Começo, e aí a gente volta no dia 10/10, já com a segunda temporada, com muito conhecimento bom. Agora as considerações finais, Tiago, fique à vontade. Olha, é só, de fato, agradecer muito a oportunidade e dizer que a vida, muito embora cheia de desafios, é muito bonita, né? É uma grande escola e nela temos a oportunidade de nos encontrar. Muitas das vezes na vida a gente fica procurando tantas coisas, né? Os bens materiais, conquistas, poder, enfim, mas a grande verdade, que a grande busca é sobre aquilo que nós somos de fato. Mais do que isso, é qual a nossa destinação, qual é a nossa herança, né? E com fé, tudo fica muito mais fácil, né? Como diz o grande compositor da música popular brasileira, vamos com fé porque ela não costuma falhar, né? Então, boa noite, meus amigos, minhas amigas, foi uma alegria estar aqui. Muito obrigada, Tiago. Gratidão por você ter estado aqui conosco, né, engrandecendo a nossa noite, nosso estudo. E agora, meu irmão Rafael, suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Tiago Barbosa, que para mim não é apenas um irmão, é um professor, alguém que tem ensinado muitas coisas, tem aberto novos horizontes no Espiritismo para mim. Quero agradecer aos meus parceiros Jefferson e Carla por essas 10 lives. Se não fosse por vocês, nada disso seria possível, tá? Guardem essa dívida de gratidão que eu tenho para com vocês dois. Quero agradecer a cada um de vocês que partilharam essas lives. Gente, já é 11h08 da noite. Olha a alegria de ser cristão, de ser espírita. A gente já poderia estar dormindo, mas estamos aqui nesse compromisso nosso de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quero confidenciar uma coisa. Quando, lá atrás, Ivana Reis, que é a presidente da FEEGO, me passou um WhatsApp, me convidando para ser o facilitador do Evangelho, eu pensei em recusar. Pensei uma vez, pensei 2 vezes, mas o tempo me fez aceitar com todo o medo do mundo, porque a gente tem medo de não ter ninguém na live, a gente tem medo das pessoas não gostarem da nossa abordagem, a gente tem as mais variadas inseguranças. Pessoal, nós somos inseguros. Eu gosto de dizer das minhas dificuldades para que vocês saibam que isso faz parte de nós, não é apenas de vocês, isso é nosso. Resolvi aceitar. E quando veio a primeira live que eu vi o sorriso da Carla, o sorriso do Jefferson, a forma juvenil deles trazerem o início, boa noite, com aquele sorriso, eu falei, isso vai dar caldo. Depois, quando eu vi a participação de vocês, formando uma família, trazendo perguntas, o mestre Otacílio ajudando nas respostas que eu não sabia, eu falei, isso é uma beleza. Então, do medo inicial, aquilo se transformou em segurança. Segurança que não é do Rafael, mas segurança que foi construída com Carla, com Jefferson, com todos vocês, com o Tiago, com Jorge Alarrá, com o William, com o Robinho. Então, a minha palavra final é uma palavra de agradecimento. E falar de fé. O mundo está difícil, gente, mas o nosso maior cabedal hoje, a nossa maior segurança é a nossa fé. Porque quando nós meditamos na fé daqueles que nos antecederam, que se dava em holocausto nos circos romanos, nos postes de azeite estraçalhados pelas feras, eles iam cantando. Eles iam sorrindo. E mesmo quando a dor se fazia mais acerba, eles diziam, Ave Cristo.
os que vão viver a vida eterna te glorificam e saúdam. Então, que a nossa reação diante do Covid, diante do desemprego, diante das mais variadas vicissitudes, porque dói, porque nos traz aquele sentimento de mal-estar, nós possamos olhar para Jesus e dizer: Ave Cristo, os que te amam seguem em paz. Os que vão viver a vida eterna, mais uma vez, te glorificam e saúdam. Então, eu estou dando aqui as minhas palmas para vocês, porque são vocês os verdadeiros atores das nossas lives. Que nós sigamos juntos, com fé em Deus, confiança em Jesus e estudando o Evangelho. Espero a todos no próximo dia 10 de outubro, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. O meu beijo, e tenho aprendido com a minha filha a fazer o coração. Que o meu coração alcance o coração de vocês. Muito bem. Jefferson, suas considerações finais. A nossa palavra final é de gratidão. Gratidão por cada um de vocês que seguiram conosco desde o primeiro domingo. Nós estreamos a série Comece pelo Começo com o Evangelho segundo o Espiritismo há 10 semanas atrás. Desde então foram várias lives das 5 obras mais a Revista Espírita sendo trabalhadas nesse tempo aqui no YouTube, trazendo para vocês um conhecimento que já está disponível, mas que às vezes a gente esquece de estudar, ou às vezes sozinho a gente não se anima, mas essa união, estarmos juntos, conectados, não só pela internet, mas pela união do nosso pensamento, fez com que vibrássemos essa luz tão especial que hoje abrilhanta. Essa semana que a gente começa, da última semana da primeira temporada, que com certeza reviverá quando iniciarmos a segunda temporada no dia 10. Carla, suas considerações finais e depois tem o convite para amanhã. Exato. Meus irmãos, minhas irmãs, faço minhas as suas palavras, agradecendo imensamente aos meus companheiros aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, a toda a equipe do Comece pelo Começo, Federação Espírita do Estado de Goiás, por nos dar esse espaço, essa oportunidade de estudo, e aos nossos irmãos que estão aí toda semana, tem alguns que estão diariamente no chat, acompanhando a todas as lives de domingo a sexta-feira. Então, uma gratidão que eu tenho, que eu sinto imensa pela família que nós formamos, essa família de estudo, estamos aqui unidos em prol do estudo, da evolução, caminhando juntos, não há pergunta boba, não há sentimento errado, estamos aprendendo juntos, isso é maravilhoso. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço imensamente e aguardo todos vocês na nossa segunda temporada aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai começar no dia 10 de outubro e as obras seguindo da mesma fórmula de domingo a sexta-feira. E por falar nas obras, seguindo, nós estamos aqui nos despedindo, porém, durante a semana o estudo continua, não é mesmo? É isso mesmo, O pessoal até comentando aí, a fé é Egoflix, então não perca, Nós temos até sexta-feira o estudo das obras básicas mais Revista Espírita, amanhã, segunda-feira, 21h30, a Gênese sob as luzes do Consolador, com o nosso queridíssimo irmão Otacílio Rangel, também a Nazaré Diniz e o Alain Paixão, que estão em nossos corações, toda essa equipe que se formou junto com vocês aí de casa, essa família que a gente tem um carinho de especial, informalmente apelidaram de Fé Egoflix, essa família maravilhosa do Comece pelo Começo, formada por todos os facilitadores, todos os apresentadores e todos vocês que nos acompanham sempre com um carinho muito grande. Vamos fazer o coraçãozinho do Rafael, Carla? Tiago também, para todo mundo. O nosso coração para cada um de vocês. Muito bom, pessoal. Então, nós agradecemos, como sempre, nós vamos encerrar aqui com um poema muito especial. Hoje é um poema de fechamento, então esperamos que vocês fiquem aí até o final para poder assistir e que vocês se emocionem como nós nos emocionamos também. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Comece pelo começo. Pai do céu, dá-nos a sabedoria para buscarmos luz todo dia. Inspira-nos a buscar reluzir pelo simples e delicado gesto de servir. Ah, Jesus, sabemos que todo prêmio tem seu preço e por isso cá estamos, começando pelo começo. Tu és nosso guia, modelo e irmão redentor.
ajuda-nos, semeando-nos teu infinito amor. Aos que estiverem à beira do abismo, ajuda-nos a consolá-los, levando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos perdidos nas teias do materialismo destruidor, permita-nos apresentar a Gênese sob as luzes do Consolador. A cada um que enxerga a vida sob uma ótica restrita, conduze-nos a todos na subida à tribuna do Codificador, a revista espírita. Aos que veem vida e morte com desamparo e descrença profundos, ajuda-nos a elucidar o livro dos médiuns e as luzes da comunicação entre os dois mundos. Se as dúvidas sobre uma vida futura causam sofrimento eterno, ensina-nos a trazer consolo e esperança pelas letras de o céu e o inferno. E enfim, Pai, se conhecendo a verdade, somente ela nos libertará de cada redoma das trevas interiores, das imperfeições e ambientes constritos, que possamos semear vida, trazer luz, reavivar a liberdade por meio do livro dos Espíritos. Quando tantos enxergam apenas o mal e sua suposta força destruidora, lembremos de Jesus que falava dos escândalos ainda necessários. Os que ainda cometem estão ignorantes e contra a força do amor são reacionários, mas são chegados os tempos de oferecer-lhes o Evangelho, a doutrina consoladora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. É o hino que vibra e toca em nossa alma, demonstrando sua imensa bondade. Pois que teu reino está vindo sobre nós e sempre sendo feita a vossa vontade, o pão nosso, o trabalho de cada dia, que ajude a saciar nossa fome. Ainda somos pequeninos, por isso, perdoa as nossas ofensas. O Evangelho redivivo tem nos ensinado a perdoar quem nos tem ofendido. E mesmo ante comentários de rudeza e horas duras e tensas, não nos deixes cair nas tentações típicas de um filho pródigo ainda perdido. Mas livra-nos de todo o mal, educando-nos para vencermos o orgulho e o egoísmo, colocando sempre à frente Jesus e trabalhando incansavelmente pelo Espiritismo. Pai de infinita bondade, agradecemos por nos ter dado a tua paz, não aquela do mundo, mas aquela de quem trabalha, de quem faz. Que nos jardins celestiais, onde os bons espíritos seguem a laborar, possamos nós estarmos um dia por nossas próprias mãos dedicar. Hoje aprendemos que fora da caridade não há salvação, e que fé raciocinada é aquela que encara a razão. Conduza-nos por estes estudos sagrados e inspiradores, a fim de encontrarmos alívio para todas as nossas dores. Aprendemos que pela oração podemos pedir, agradecer e te louvar. Depois então de tantos pedidos, Pai amado, de fato estamos todos juntos neste intuito de te honrar e agradecemos pelo exemplo de luz do bom samaritano dedicado. Faze-nos ir para além da página escrita. Começar por si só já é experimentar o novo, já é ir além. Mas se a letra é morta e o espírito que vivifica, então sejamos mais que estudiosos, sejamos o verdadeiro homem de bem. Enfim, queremos agradecer a ti, querido amigo Jesus. Obrigado por nos unir neste grupo que oferece uma mão que conduz. Que entendamos com a real humildade que começar pelo começo não é outra coisa senão entender o básico que tanto se almeja e que amar ao próximo sempre será o meio de causar em Deus apreço. Que assim o façamos hoje e sempre e que assim seja.